Começando mais um Trainingcast, hoje com um assunto que pode ajudar muita gente. Vou falar que hoje é o maior desafio de todos para a maioria das pessoas, que é o quê? Ter foco, disciplina para fazer as coisas. Não desistir, não parar no meio do caminho. Conseguir dizer não para uma coxinha. Conseguir dizer não para deixar de fazer um exercício. Sim. Então, hoje o Dr. Maurício vai trazer todo o conhecimento dele, porque ele trabalha muito na parte de comportamento humano. Sim, faz total diferença. Eu acho que hoje o maior desafio da gente é entender como é que funciona a cabeça do ser humano e buscar o caminho para ajudá-lo, ainda mais na saúde, que o caminho a gente sabe que não é aquele caminho que tem que pensar como vai ser o assunto hoje, que é simples. Esse podcast é de extrema importância hoje, porque vocês vão entender como funciona o nosso cérebro, tá? E eu vou tentar explicar de uma forma bem simples que vocês vão entender, tá? Dr. Maurício já é cativo aqui nessa mesa, dispensa apresentações, médico ortopedista de formação, Sim, especialista em neuromodulação. Em medicina esportiva, eu trabalho com ortopedia, medicina esportiva, eu adoro tratar dor, a gente trabalha muitos processos inflamatórios em geral na clínica, né? Todas as doenças têm uma base inflamatória. E o nosso objetivo hoje é justamente falar, né, de como funciona o nosso cérebro, a forma de processamento de dados e como às vezes a gente toma decisões erradas, muito erradas, porque a gente tem preguiça de pensar. E vou te falar que é o grande desafio da maioria das pessoas. Elas querem, muitas vezes sabem que tem que fazer alguma coisa e deixam de lado, adiam, porque requer um esforço, uma decisão que geralmente não é simples. Inclusive hoje, o tema do nosso podcast hoje é esse livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Recomendo muito a leitura do livro. Eu já li muitos livros na minha vida, esse é um livro que eu gostei muito, acho que vale a pena vocês perderem um tempinho e dar uma lida. Investir um tempo. Investir, até para vocês, né, sedimentarem o que a gente está falando aqui, vocês vão entender que eu fiz a introdução, mas quando vocês se aprofundarem no tema, vocês vão, né, gostar muito do que a gente falou e que vocês vão ler também. Né? Então, o que se fala no livro? Que nós temos duas formas de pensar. Uma mais rápida, mais intuitiva e outra mais lenta, de processamento. Então, vamos chamar essa rápida, Flávio, de estágio 1, né? E o devagar, que é a parte mais cognitiva, de estágio 2. Okay. Tudo que a gente interage, nossas interações, 90% do tempo a gente usa o estágio 1. A gente não pensa na hora de escovar os dentes, a gente não pensa em muitas ações do nosso dia a dia, porém, a gente para pensar em alguns momentos para tomar o quê? Decisões importantes. Se eu vou fazer uma conta matemática, né, Flávio? Tem que parar para dar uma pensada, calcular. Né? Se eu vou passar um Pix um valor mais alto, peraí, se eu não estou botando, né, o CPF errado ou o e-mail errado. É muito comum eu pegar, eu copio o CPF, jogo lá, vejo, copiei. Eu volto de novo lá para poder ver se é aquele mesmo. Lógico. Nome da pessoa para poder fazer o pagamento. Se você passar o Pix errado, você vai pagar para outra pessoa, vai dar ruim, você vai perder o dinheiro. Então tem momentos que a gente usa o estágio 2. Mas a gente tem muita preguiça mental de usar o estágio 2. A gente prefere rodar, né, no estágio 1, que é o estágio mais confortável. Quando a gente está meio leve, solto, com um sorriso no rosto, a gente está rodando mais no estágio 1, tranquilo. Quando eu começo a dar informações que contradizem algumas crenças suas que estão bem enraizadas, os filtros culturais, você começa a fechar um pouco a cara, ficar mais sisudo. Já pensar na resposta. Né? Na resposta. Conclusões, né? Conclusões muito rápidas, né? Aquela conclusão que você papum. Isso não é um processamento lento do estágio 2. Você tá processando mais no estágio 1. E para isso, eu vou falar para você uma frase, tá? E eu quero que você responda. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? Essa resposta eu não tenho. Mas eu estou pensando aqui que eu já ouvi essa resposta em algum momento da minha vida. Mas eu não lembro. Teria que pesquisar. Moisés ou Noé? Noé. Verdade. Olha que interessante. Sim. Você pensou Moisés, Bíblia, Noé, o arca, estágio 1 dominou. Tá? E você não processou, então você pensou, não lembro quantos animais, não, né, vou ter que dar uma estudada. Sim. Mas na verdade, né, você nem percebeu essa troca, né, de Moisés, né, para Noé. Tá? Então isso é muito interessante porque muitas decisões da nossa vida a gente usa esse estágio 1. Vou fazer outra contigo. Manda. Tá? Nós temos uma... Vamos lá, tá tudo no livro. Tô mais esperto.
Você tem uma bola de beisebol e um taco. Tá? Ambos juntos custam $1,10. Só que o bastão custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? $1 a mais Os que a dois bola. juntos custam $1,10. Tá, 1,10. Tá? Uhum. O bastão custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? 5 centavos. Parabéns. Muito bem. Prestou atenção. Prestou atenção. Mas se eu te Estágio falo... 2. Mas estágio 2. Por quê? Você já ficou esperto com o quê? Sim. Com a primeira frase que eu te falei de Moisés. Muito bem. Maurício tá uma pegadinha. Eu não vou ficar no estágio 1, eu vou utilizar meu estágio 2. Tá? Mas olha que interessante. Se eu não tivesse dado esse toque, você... Talvez seria direto. 10? Lógico. Eu vou responder 10 porque é óbvio. Muito bem, é isso aí. Tá? Então, muitas vezes, a gente pega um monte de gente vendendo tratamentos, vendendo utilização de hormônios, vendendo um monte de coisa, né? E, na verdade, as pessoas acabam comprando essas ideias, né? Porque elas estão mais susceptíveis naquele momento, você está muito mais suscetível, né? A receber, a comprar coisas quando você está no estágio 1 feliz. Sabia disso? Sim. Né? Eu vou oferecer aquilo naquele dia porque ele está feliz, capaz de ele aceitar. Comprar. No dia que ele está chateado, sisudo, você vai oferecer alguma coisa para ele. Qual a chance de ele ir para o estágio 2? Muito rápida. Muito rápido, porque eu deixei ele em alarme. Né? Então, o estágio 1 é aquele estágio que a gente não pensa. Infelizmente, muita gente no Brasil vive no estágio 1. Até na parte da política, né, Flávio? Sim. É muito comum. As pessoas não pensam, né, sobre o candidato, sobre um monte de coisas. Às vezes tomam uma decisão baseada na aparência do cara, que é o quê? Se aquela aparência é agradável, vou votar nele. Tá dominando, estágio vota nele. 1, não. Eu vou ver se aquele cara é um cara correto, né? Qual é o histórico dele, quantas passagens na polícia ele tem, o que ele já fez. Então, eu vou estudar. Dá para tomar uma decisão? Não. Muitas pessoas, infelizmente, tomam decisão baseada no estágio 1. Isso vale na nossa área. Né? Você tem, por exemplo, uma estratégia de concentração, de foco, depende de que estágio? Estágio 2. 2. Tá? E aí vem um outro estudo que a gente vai falar, que foi sobre um psicólogo, né, que ele pegou isso faz uns bons anos já, que ele pegou várias crianças, botaram numa sala, né, e nessa sala só tinha uma mesa, uma cadeira, um sino e uma bolacha de Oreo. Tá? E as crianças ficavam durante 15 minutos nessa sala, sem nenhum tipo de distração. E tinha um vidro, né, que na verdade era um espelho disfarçado, e as pessoas ficavam observando o comportamento dessas crianças. E eles verificaram o quê? Que as crianças que conseguiram ficar os 15 minutos nessa sala, né, e não levantaram da cadeira, não comeram o biscoito ou não balançaram o sino, elas conseguiram ficar os 15 minutos sem comer a Oreo, elas tiveram muito mais sucesso na vida posteriormente. Dali a 15 anos, né, umas evoluíram e aquelas que foram imediatistas, foram lá e levantaram ou comeram a bolacha ou tocaram o sino, elas tiveram um resultado muito inferior. Né? Então elas são muito mais o quê? Estágio 1. Imediatistas. Né? Elas querem o quê? Resolver os problemas dela de uma forma rápida, sem raciocinar, sem um tipo de estrutura em como resolver os problemas. Então, essas pessoas que, na verdade, elas buscam atalhos, ou elas não conseguem seguir as coisas, não têm uma disciplina, essa palavra-chave, para alimentação, uma disciplina para a parte de exercício, elas pertencem mais a um processamento, basicamente, do estágio. E a grande maioria está nesse estágio. Infelizmente. Tá. Um ponto importante. A gente está aqui para poder ajudar a galera. Tá. Quem está assistindo a gente vai ser ajudado com esse episódio. O que eu faço, então, se eu vivo no estágio 1, né? Tem um jeito de se tornar estágio 2 com mais frequência, conscientemente? Tem. Tá. Como que funciona? Então, por isso que é muito interessante, eu falei que esse nosso podcast pode mudar a vida de vocês. Quando você trabalha com neuromodulação, e a gente utiliza uma tecnologia muito avançada, que é a tecnologia REAC, nós temos 2 protocolos básicos de neuromodulação. Um que melhora o funcionamento do estágio 2 e um outro que melhora o funcionamento do estágio 1. Cada paciente que vem na clínica, a gente procura identificar se aquele paciente está com mais problema na parte de processamento lento, que é a parte cognitiva, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não consegue focar,
ou se o problema dele é de processamento muito aumentado do estágio 1. As ideias vêm o tempo todo, ele chega à noite, os olhos esbugalhados, porque não para de aparecer pensamentos. Isso é um problema do estágio 1. Tá? Já o estágio 2, você vai fazer as suas escolhas mais assertivas para a sua sobrevivência. Você não vai tomar decisões importantíssimas baseadas apenas na intuição. Algumas decisões você pode até tomar, mas outras você vai ter que parar para analisar. Sim. Então, a otimização neuropsicofísica, que é um dos protocolos, né, a gente utiliza mais para o quê? Para melhorar o processamento do estágio 2, a parte cognitiva, a parte mais estatística. Tá? Que você foi muito bem na segunda pergunta da bola do Bastel. Eu faço tá? REAC. Eu estou fazendo. Inclusive, eu estou fazendo agora. Tá fazendo agora fazendo da agora. parte cognitiva. Tá? E a parte e o estágio 1, que é esse de impulsividade, de agressividade, de raiva, né? Decisões sem processamento, a gente tem pessoas que têm isso muito ativado, né? Que também dá o quê? Um dos problemas é o pânico, excesso de medo. Você vem o medo, você não sabe nem por que veio, porque essa área está muito hiperativada. Então, quando você faz a neuromodulação cérvico-braquial através da tecnologia, você está trabalhando o quê? O estágio 1. E tem pacientes que estão bagunçados em ambas as áreas, tem pacientes que estão mais alterações no estágio 2 e alguns estão com mais alteração no estágio 1. Então, a gente verifica a necessidade de cada paciente e começa a botar a ordem gradualmente neles ao longo do tempo. Através do sistema de tecnologia REAC. Né? Então, isso faz com que você seja uma pessoa menos ansiosa. Assim, a intuição ela sempre vai existir, porque a gente roda 90% no estágio 1 e é extremamente importante. Muitas vezes a intuição tira a gente de muita enrascada, mas muitas vezes a gente pode entrar numa enrascada por ficar só no estágio 1. O estágio 1 também, pensando nessa relação, ela é muito do hábito, né? Que a gente faz de maneira automatizada, já, por exemplo, dirigir, escovar os dentes, comer e tal, são coisas que vai para o estágio 1 e geralmente são hábitos. Você está habituado, você roda no automático. Não precisa pensar muito. Quando você oferece para o teu paciente, cliente, um treino diferente, né? Ele nunca viu aquele treino antes. Qual é a primeira sensação? Você fica receoso. Sim. Porque aquilo não faz parte do que você conhece. Então, toda informação nova, quando a gente fala de um tratamento novo, a neuromodulação, a primeira reação nossa qual é? Opa, não conheço. O que é isso? Isso, será que funciona? Machuca. Isso é uma picaretagem, né? A primeira coisa é a gente o quê? Ficar na defesa. Sim, sim. Né? Então, depois, através do estágio 2, a gente vai o quê? Estudar, pesquisar, avaliar se aquela terapia tem comprovação científica e se aquilo faz sentido ou não para melhorar o quê? A minha saúde e a minha qualidade de vida. Isso é legal. Pensando em outra alternativa sem ser a tecnologia REAC, sem ser a neuromodulação, tem alguma outra estratégia simples de começar a melhorar essa condição de ir mais para o estágio 2? Boa. Né? Não tenho acesso, não tenho condições financeiras, você vai ter que começar a prestar mais atenção no que você faz. Essa é a dica. Tá? Essa é a dica. Então, por exemplo, se você tem muita resposta intuitiva, né? Você vai ter que começar a parar para pensar mais vezes. Então, isso é um treino. Você raciocinar é um treino. Né? Muitas pessoas elas não usam a parte do estágio 2 quase nunca, né? Porque é muito mais confortável você não raciocinar, não pensar. Começa a fazer muita conta matemática. Né? Você vai ver que dali, depois de um tempo dá o quê? Uma fadiga. Você tem que sair para tomar uma água, você vai perdendo foco, né? Justamente porque cansa. Né? E isso é muito interessante. O mundo de hoje, Flávio, nós estamos trabalhando cada vez mais ou menos. Mais. O que você nota nos seus clientes? Cada vez mais a jornada... Mais fadigados. Trabalho, jornada no trabalho, jornada em casa. Quanto mais eu trabalho com a minha parte intelectual, como é que fica meu estágio 2? Fica comprometido. Sobrecarregado. Quando eu fico sobrecarregado, o que você quer fazer? Rodar só no estágio 1. Decisões Tá? erradas. Você entendeu que as pessoas que estão sobrecarregadas, muitas vezes tomam decisões equivocadas, porque elas ficam só no estágio 1, porque o estágio 2 já está no limite. Sobrecarregadíssimo. Sobre isso, que na verdade, já ouvi falar do burnout. Sim. Está muito na moda, o esgotamento. Mas esgotamento de quê? Justamente, você tem dificuldade de utilizar o estágio 2, que é o de processamento, para tomar decisões. Então, isso é um treino também, que você pode começar, né, parar mais vezes para pensar se aquilo que você está fazendo é correto ou não. Pensei numa alternativa interessante. A pessoa que ela está buscando ter hábitos mais saudáveis de exercício, por exemplo,
Agora vamos na nossa conversa até anterior de um outro episódio nosso. Treinar de manhã, teoricamente, é melhor. Sim, porque você está com um sistema mais na parte simpática, o autonômico simpático, que é o de alerta. Se o treinar é um desafio para o comportamento dela atual, então o estágio 1 tem que ir para o estágio 2 para conseguir fazer o exercício, porque ela não é algo natural para ela, se ela colocar como uma das primeiras tarefas do dia dela, é uma estratégia eficiente para ela conseguir de maneira... Mas olha que interessante, se a pessoa já faz exercício com uma certa rotina... Se ela não faz. Né? Se ela não faz. O estágio 1 do cara, fazer exercício é uma coisa meio que... Natural. Para mim é natural, para você é natural. Sim. Para a maioria das pessoas não é. Mas muitas pessoas, aquilo que você falou, você tem que fazer exercício, né? Tá. Então aquilo, para primeiro lugar, é um bloqueio. Ele já começa, né? Caramba, já é uma coisa que já saiu do meu conforto. Então ele vai ter que racionalizar que é importante ele ter uma mudança de filtro lá no estágio 1 para ele começar o quê? A ter um resultado diferente, uma qualidade de vida diferente. Só que muitas vezes, né, ele acaba tirando o foco. Por que ele tira o foco? Porque é muito mais confortável ficar no estágio o quê? Né? Onde as coisas rodam com você sem pensar muito, sem ter que focar, sem ter que se concentrar. É a mesma história, né, da bolachinha do Oreo. Né? Por que algumas pessoas têm uma capacidade cognitiva maior, de estratégia, elas conseguem pensar a médio e longo prazo, e porque algumas pessoas são muito imediatistas, né? Já querem logo comer a bolacha, ou usar a fórmula mágica para perder peso, que foi um dos vídeos, o tema dos nossos vídeos anteriores, ou também aquele vídeo do anabolizante também, que a gente falou sobre as formas mágicas de ganhar massa muscular. Quer dizer, essas pessoas, elas rodam muito no estágio 1, autônomo, intuitivo, e não param para pensar o que elas estão fazendo. Por exemplo, o caso do esteroide. Vi uma pessoa que é fortinha e fala assim, eu quero ficar com físico igual daquele fulano ali. Ele ficou forte utilizando o esteroide, vou ficar forte também. Rápido. Ele já liga uma coisa, ele associa de uma forma muito, né, racional. rápida. Agora, quando eu vou falar de estatística, irracional. Quando eu vou falar de estatística, matemática, não tem jeito, cara. Você vai ter que ir para o estágio 2. Tem que pensar muito nisso. Então, você pode treinar a pensar mais. Você Sim. pode treinar a começar a pensar sobre aquilo, né? É um treinamento. Mas para algumas pessoas realmente isso é muito difícil, por isso que a gente utiliza algumas tecnologias para ajudá-los, quem acha que está com problemas nessas áreas. O uso de medicamentos para antidepressivos, eles alteram essa tomada de decisão? Todos esses medicamentos, eles têm um efeito, agora vamos falar um pouquinho também da cannabis, está muito na moda, né? Eles têm um efeito de sedar, cara. Quando você seda um paciente utilizando benzodiazepínico ou dessas drogas, o que elas fazem normalmente? Elas deixam o cara mais sedado, mais lentificado. Mas eles sedam principalmente também em que área? Tanto a 1 quanto a 2. Tá, então as duas são comprometidas. Sim, porque na verdade é uma sedação. O cara é muito ansioso, muito agitado. Quando você usa o medicamento, ele dá uma sedada. Mas você ceda o quê? O sistema nervoso. O sistema nervoso. Então ele tem um processamento mais lento. Vai afetar a parte cognitiva? Com certeza. Vai, com certeza. Com certeza. Tá? Então tudo são caminhos. Tem casos que precisam utilizar medicamentos? Sim, mas de preferência temporário. Você não pode ficar tomando remédio para dormir, para ansiedade, a vida toda, o resto da vida. Então sempre você tem que ter um objetivo legal. Pode ser que eu precisei durante um determinado momento, me foi prescrito, mas eu tenho que ter uma estratégia de novo, a estratégia estágio 2 de me livrar disso, funcionar, porque eu não nasci tomando isso, por que tem que tomar isso pro resto da vida? Mas as pessoas muitas vezes não param para pensar, continuam tomando isso por um tempo indeterminado e vão ter sérios efeitos cognitivos a médio e longo prazo. Nessa conversa aqui, pensando na parte que a gente vê no dia a dia, as pessoas que são muito ansiosas, que é aquelas que não param de falar, por exemplo. Estágio não Flávio? prestam... Não param de falar. Estágio 1. Aê! Estágio 1. Conclusão rápida. Não o cara para para escutar. É isso, velho. Estágio 1. Não para para escutar. Quem deveria dar um break? O estágio 2. Tá? Aí o 2 tem que dar o freio. E se o estágio 1 e 2 da pessoa está meio bagunçado? O que acontece? Não tem uma decisão lógica. Ele até consegue durante... se concentra aí, né? Eu sempre brinco, quando eu vou dar uma aula, né? Pay attention, presta atenção. Por quê? A galera dá uma acordada, né? Flávio, durante quantos minutos dura? Porque desvia. Desvia. Tá? Eu, quando eu vou dar uma palestra, uma aula para médico, eu sempre falo o seguinte, eu tenho que falar em 30 minutos. E tem que ser bem dinâmico. Se eu começar aquela voz de sono, já era. Ou passar de 30 minutos, eu sei que a maior parte já está no estágio 1. Então... E trazer para o estágio 2 é algo desafiador para quem está comandando uma palestra, uma aula? Sempre. É o segredo é você conseguir, o quê? Prender a atenção.
né? Então, isso é uma forma de você tentar jogar sempre na parte cognitiva para ele estar prestando atenção e pegar o que? A mensagem que eu estou passando para a pessoa, para aquele grupo. Vamos pensar numa estratégia prática. Como a gente pode fazer a pessoa ela começar a ir por mais para o estágio 2 para ter bons hábitos, desde alimentação, exercício, limpeza mental? O que ele poderia fazer para começar? É aquilo que nós conversamos, né? Existe uma possibilidade de você tentar treinar isso. Como você treina, faz o treino físico, você também pode começar a treinar, a parar para pensar sobre as atitudes que você está tomando. Só que isso parece uma coisa muito simples, mas não é. Não é. Lembra que voltamos àquele cara esgotado que Sim. eu falei, que hoje no mercado de trabalho o cara tem uma sobrecarga muito grande. Quando ele está esgotado, Flávio, o estágio 2 dele já foi embora na empresa, cara, o que acontece? Ele vai querer rodar no estágio 1. Ele precisa rodar um pouco no estágio 1. E muitas vezes que ele toma um monte de decisão errada. Desde chegar em casa, comer. Sedentarismo, porque ele quer o quê? Ele quer rodar no autônomo, ele não quer ficar pensando o tempo todo. Então pensar muito é exaustivo. Né? A gente tem uma preguiça mental. E algumas pessoas têm mais preguiça mental do que outras. É o que o estudo mostrou. Quem tem menos preguiça mental se dá melhor na vida. Sim. Quem tem mais preguiça mental só se lasca. Algumas pessoas conseguem, através de treinamento, começar a melhorar isso. Algumas pessoas estão tão bagunçadas que elas precisam de ajuda. E elas vão normalmente procurar quem? Um psiquiatra que prescreve o quê? Medicamentos que normalmente são sedativos. Alguns casos precisam, sim, tá? Mas tem muitos casos que tem outros caminhos. É aí que entra a neuromodulação utilizando a tecnologia, que através desses 2 protocolos que eu expliquei, a otimização neuropsicofísica, estágio 2, a otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, que é estágio 1, você consegue fazer com que aquela pessoa tenha um comportamento muito mais equilibrado e aí sim começar a quê? Ver as prioridades mesmo o que é importante para a nossa vida, o que é importante para a nossa sobrevivência. E lembrando que esse tratamento que o Dr. Maurício faz, a neuromodulação, ela é um tratamento muito sofisticado, sim, baseado em evidência científica. Sim. E poucos profissionais no Brasil têm o equipamento também habilitado a estarem aplicando. Certificação em Metro, Anvisa, todas as certificações europeias que você imaginar. É um equipamento da engenharia. Sim. Só não é muito divulgado porque não se usa muito remédio. Vocês entenderam a mensagem? Então o remédio acaba sendo muito mais lucrativo. Quem roda no estágio 2 entendeu. Entendeu. Entendeu bem. Como eu disse antes, eu faço tratamento já desde 2019, se eu não me engano. Todos os anos eu estou fazendo, um ano e pouquinho eu estou fazendo tratamento. Ajudou muito na minha vida. Flávio, recomendo demais que as pessoas façam. Recomendo bastante mesmo. E eu que te acompanho já há um certo tempo, você reparou algumas mudanças? Em vários aspectos? Em todos os aspectos, inclusive para gerir um negócio. Te deu um belo boom graças a várias parcerias que a gente fez com você, conhecendo você, com o Bruno, que é o grande parceiro que faz a parte aqui do audiovisual da gente. São pessoas que agregaram muito ao nosso serviço, mas eu vejo um ponto de mudança depois que comecei a fazer o tratamento. Sim, e você hoje, né? Eu nunca tinha explicado para você, né? Acho que é a primeira vez que você está ouvindo falar. Claro, primeira vez. E sobre esse livro, sobre essa forma de pensar. Tá? As perguntas, tá, gente? Eu não sabia que ia fazer as perguntas para ele sobre Moisés, sobre da bola. Não sabia. De propósito mesmo. Tá? Não sabia. Mas ele foi muito bem na segunda, tá? Muita gente erra, mas ele estava mais espertinho já, estava no estágio 2. Mas é uma forma que a gente começa a entender como funciona o nosso organismo. É simples, gente. Estágio 1, estágio 2. E a gente começa a ver, cara, eu estou fazendo comendo tudo errado. Por quê? Eu estou raciocinando ou estou rodando no autonômico, né? Que é aquilo que me deixa mais leve e feliz. Você fica feliz, mas depois você vai ver você ganhando peso, diabetes, né? Inflamado. Aí depois vem o quê? O arrependimento. Por quê? O estágio 1 ele pensa no curto prazo. No curto prazo, é de uma decisão muito rápida. Já o estágio 2, que é a estruturação, a consciência e o planejamento. O planejamento, esse é um ponto. Você falou que uma boa estratégia é a pessoa se condicionar a pensar e estar no modo 2. No sistema 2. É um treinamento É um também. treinamento. Você pode ficar mais atento para você pensar mais Mas sobre o que você está fazendo. Olha que legal. Se a pessoa ela tem um planejamento para agir assim, para algumas tarefas do dia dela, já evitando alguns conflitos, vou colocar uma parte prática. Pelo que a gente conversou. Se vem uma pessoa para mim, ela reclama, ela evidencia tudo o que você me falou. Ela trabalha demais, ela acaba chegando tarde do trabalho, então ela tem escolhas erradas na alimentação, ela deixa exercício para fazer de lado e tudo mais.
A minha recomendação é achar pontos que sejam favoráveis para você estar no estágio 2. Minha conclusão na nossa conversa de hoje é essa. Sim. Vou dar um exemplo. Se você planeja, né, se uma pessoa planeja fazer o quê? O exercício como primeira tarefa do dia. Opa, acorda um pouco mais cedo, se condiciona sistema 2. Ó, tocou o despertador. Não é estágio 1, estágio 2. Ah, não posso, eu tenho que treinar porque eu me comprometi e coloquei até o despertador para isso. Nem pensa, já levanta e já faz, começa a trocar de roupa, com a roupa programada já no dia anterior. É um planejamento. É um planejamento. Daí ela pega, faz o exercício. Opa, venci uma. Isso torna a pessoa mais treinável para continuar no sistema 2? Você pode exercer, sim, é um hábito. É um hábito. Se você pensar, é um hábito. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo, quando eu vou tomar qualquer decisão, agora estamos nas épocas das eleições, eu nunca vou tomar uma decisão baseada naquela imagem superficial. Eu vou estudar o cara, vou tentar entender por trás, o que está por trás, o que ele está falando, eu vou tentar entender o que está acontecendo. Isso vale para tudo. Né? O médico que você passa, né? Pô, esse médico está me oferecendo isso, mas isso é bom para mim ou é um comércio? Né? Então você tem que começar a analisar. Né? Então a gente está falando aqui especificamente, nossas lives, né? Nossos podcasts, né? São para um público que roda mais o estágio 2 e quer melhorar isso mais ainda. Agora o cara 1, muitas vezes, ele vai ouvir o que a gente está falando, vê? Deixar de lado. Deixar de lado. Mas eu gostaria que pelo menos um do estágio 1 mudasse para ajudar vocês, é. cara. Você tem que rodar mais no estágio 2, né? Estamos aqui para ajudar, se você quiser ser ajudado. Né? Mas ao contrário, fica. Mas você está aqui até agora, acho que está afim, está querendo ser mudado. Isso é legal. Mas são conclusões interessantes, né? Que a gente pode chegar através desses ensinamentos do livro que você está passando para gente. Você pode mudar, você pode começar a ficar mais atento, a funcionar mais no estágio 2. E também, se você achar que você está muito bagunçado e precisar de ajuda, nós estamos aqui justamente, né, Flávio, para ajudar vocês que querem um resultado diferente, um resultado diferenciado. E ajuda, e é um tratamento minimamente invasivo, não tem, cara, não tem efeito colateral. Efeito colateral nenhum. Tudo que eu estudo hoje, vocês têm que buscar ajuda dos profissionais e vocês não podem sair piores do que entraram. Vocês têm que sair cada vez melhores e sem decorrer efeitos colaterais. Isso é a grande sacada. Tá? Tem muito tratamento que parece muito bom, né? Quando você ouve no estágio 1, mas você vai jogar lá no processamento, cara, quanta coisa errada, quanto efeito colateral e quanta coisa comercial. Muito comercial. Mas para o cara perceber, ele tem que estar ligeiro, né? O ligeiro é justamente então, estágio 2. ver estágio 2. Estágio 2. Hoje, para a gente sobreviver nesse mundo, é muito importante a gente pensar. Quem não pensar hoje está lascado. Então, ó, orientação a partir de agora. Tem alguma pergunta, como ele me passou aqui no começo do episódio? Para, respira, pensa. Qualquer coisa, pede para repetir a pergunta. Joga no estágio 2 ali, ó, e manda ver. O comércio faz isso. Eu preciso comprar isso? Muitas vezes você compra o quê? Precisa, por impulso. Por impulso. Se você não comprar, ou se você for para casa pensar, preciso realmente disso? Pô, não preciso. Eu comprei por quê? O estágio 1. E normalmente quando a gente está mais feliz, com um sorrisão no rosto, é muito mais fácil o quê? Né? A gente está mais leve quando a gente está muito feliz. Está no estágio 1, é muito mais fácil a gente às vezes não pensar. E já agir por impulso. Muito bem, Flávio. Muito bom, muito bom. Doutor Maurício, muito obrigado por esse episódio de novo. Imagina. Foi muito legal. Como eu falei, você já é cativo dessa mesa. Venha sempre. Não, é um trazer prazer informações sempre relevantes. Sempre foi relevante. Cada vez mais. É muito legal essa troca. É gratificante demais, né? Essa parceria. Prazer estar aqui. E vamos pegar outros temas aí para ajudar o pessoal. Boa. Tá? Aqui é um farol, tá? A gente tem que ser um farol na vida de vocês para vocês fazerem as coisas certas e não caírem em caminhos errados. E é muito legal você falando isso, porque assim, quando a pessoa ela tende... Você fez um vídeo recentemente sobre isso, um vídeo curto. Colocou até nos shorts do YouTube, que ele é mais forte no YouTube, gente. Ó, YouTube da Clínica Fit. Sobre a questão de escolher um caminho a seguir, o mais assertivo possível, e seguir aquela orientação de maneira efetiva. Não ficar correndo para todos os galhos. Contanto que você tenha verificado através do estágio 2 se aquela informação realmente o quê? É relevante. Relevante e correta. E vai te fazer bem. Muito bem. Não tome decisões e sigam baseado no estágio 1, que tem grande. Você pode acertar algumas vezes, mas tem algumas vezes que você vai se lascar. Isso é importante. Então, obrigado de novo. Imagina. Pela visita e, como disse, está sempre convidado aqui. A gente vai trazer mais conteúdo. Um prazer estar aqui falando com vocês. Pessoal, ó, sigam a gente nas redes sociais aqui no YouTube. A gente também está colocando os episódios no podcast do Bruno do Spotify. Isso. Spotify. E estamos lá também.
E Dr. Maurício tem canal no YouTube, como eu disse antes, também tem Instagram e o site da Clínica Fit, que Sim, é... Clínica Fit, nós temos www.clinicafit.com.br e temos um consultório em Moema, em São Paulo, e outro aqui em São Bernardo, né, que a gente faz o atendimento aí do pessoal. Muito bom. E quem é nosso cliente, treina com a gente aqui na 24 Health e passa o Dr. Maurício, a condição física ao longo do tempo é fascinante. Então esse trabalho em conjunto a gente vê que faz muita diferença. Porque a gente vai se falando, vamos corrigindo as coisas e o beneficiado é você, né, que é acompanhado pela gente. Boa, obrigado, Dr. Maurício. Imagina, prazer. Pessoal, até a próxima, valeu! Um abraço.